Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Helenice, senhores e senhoras que me acompanham aqui no plenário, nos acompanham aqui no plenário, como também saudação a quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em suas casas. Ari, tens aí as imagens do Campeonato Brasileiro do Canto do Curió e do Trinca-Ferro? Ah, o pessoal não entregou? Não. Então, vou deixar esse assunto para outro dia e vou cuidar de outros assuntos. Entenderam a brincadeira, né? Vai, Neves. Agradecer ao vereador Jefferson pela cessão de parte do seu tempo. E faço minha fala hoje apresentando, se possível, boa parte da nota pública de manifestação contrária à proposta de emenda criminosa, PEC 55, também conhecida como PEC 241. E essa nota pública, na verdade, ela é em reforço à dura nota pública que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, vereador Adriano Pereira, já divulgou. E para quem não se apercebeu ainda, vejam bem quem assina esta nota. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, Frentas, que é composta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, Associação Nacional do Ministério Público Militar, ANPM, Associação dos Magistrados do Distrito Federal e dos Territórios, AMAGES, Associação dos Membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, AMPDF, em parceria com a Auditoria Cidadã da Dívida, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a União dos Auditores Federais de Controle Externo, a Auditar, a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRATIF-FITE, e essas entidades vêm a público se manifestar contra a PEC 55, atualmente em tramitação no Senado Federal, pelas seguintes razões. 1. A PEC 55, ou 241, compromete os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição ao congelar as despesas primárias, tendo como base o ano de 2016, já marcado por graves cortes orçamentários, atualizados apenas pelo IPCA. Isso prejudicará a prestação dos serviços públicos ao país. 2. A PEC 241, ou 55, pretende inserir no texto constitucional um teto para as despesas primárias. Desta forma, será gerada uma sobra de recursos que se destinarão às despesas financeiras, cujo maior beneficiário é o setor financeiro. A PEC também viola o artigo 167, inciso 3, pois limita exclusivamente a despesa primária total, destinando todo o restante dos recursos para a dívida pública sem qualquer teto, limite ou restrição. A PEC 241 ou 55 não controla os gastos mais abusivos, pois exclui do congelamento os gastos com a chamada dívida pública, que nunca foi auditada, como determina a Constituição, artigo 26 dos atos das disposições constitucionais transitórias, e sobre o qual recaem graves indícios de ilegalidade, ilegitimidade e até fraude. Os gastos com a dívida pública já consomem anualmente quase metade do orçamento federal, e sequer sabe-se quem são os sigilosos beneficiários desse sistema. As PECs privilegiam os banqueiros, que lucram extraordinariamente com o Brasil. Os juros abusivos, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, as operações de swap cambial, os prejuízos do Banco Central e todos os demais privilégios que se utilizam do sistema
da dívida serão beneficiados, enquanto que os investimentos sociais serão congelados. A PEC 55 ou 241 compromete os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição ao congelar os investimentos nas despesas primárias, tendo como base o ano de 2016, já marcado por cortes extraordinários. Ainda, senhores, o tempo é curto, mas vamos lá. As entidades que assinam esse documento, repito, as entidades que assinam esse documento, junto com milhares e milhares de outras entidades e estudiosos brasileiros, contestam a forma escolhida pelo governo para, entre aspas, equilibrar as contas públicas, já que pretende amputar direitos. Repito, já que pretende amputar direitos, penalizando uma população numerosa e necessitada. A PEC 55 ou 241 é injusta e seletiva. Ela elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles que mais precisam do Estado para que seus direitos constitucionais sejam garantidos. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro, quando não coloca teto para o pagamento dos juros, não taxa as grandes fortunas e não propõe auditar a dívida pública. A PEC, senhoras e senhores, ou as PECs, não enfrenta o cerne do problema econômico, instalado no modelo tributário injusto e regressivo, e baseia-se no falso diagnóstico, identificando como uma suposta e inexistente gastança no setor público, em particular em relação às despesas com saúde, educação, previdência, assistência social, etc., responsabilizando-as pelo aumento do déficit público, omitindo-se as efetivas razões, que já são os gastos com os juros da dívida pública, responsáveis por 80% do déficit nominal em relação ao orçamento anual e as excessivas renúncias fiscais, além do baixo nível de combate à sonegação fiscal e à frustração da receita e o elevado grau de sonegação. Vale para todos. Finalizam dizendo que, por fim, deve o Estado brasileiro cumprir o disposto no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: contribuir para uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Estas, senhoras e senhores, são algumas das ponderações, algumas das observações apresentadas por milhares de homens e mulheres que conhecem por dentro a estrutura pública do Brasil, pode ser em nível municipal, estadual ou federal, além dos estudiosos da CNBB que conhecem o funcionamento da máquina pública e sabem como funciona a sociedade. Não estão aqui, a sua grande maioria, na defesa do capital especulativo. Estão aqui na defesa de um Brasil com um povo com autonomia, um povo com direitos, um povo que luta pelo fim das desigualdades, que é uma dívida histórica no nosso Brasil. E agora finalizo, senhoras e senhores. Pior do que tudo isso, ou parecido com tudo isso que estão fazendo aqui no nosso Brasil, pasmem, senhores, pasmem. Eu falei na sessão passada, nem por um e nem por outro, não valia muito a pena por um e por outro, mas acabaram nos Estados Unidos de elegendo o pior candidato a presidente que foi apresentado até hoje, que conheço na história desse país, que é o motor da sociedade. Acabaram elegendo. A política tem coisas que são inexplicáveis, como é inexplicável a eleição daquele multibilionário para comandar o país que hoje comanda as guerras no mundo, comanda as guerras, não comanda a paz,
Governos passados tiveram dificuldades e agora nós não sabemos qual vai ser o rumo do mundo no próximo período com aquele maluco na presidência da República e com o Brasil e a América Latina andando no mesmo caminho. Era isso na tarde de hoje.